etapa, falei da primeira etapa, primeira descrição do problema. Segunda etapa, contenção, conter os problemas. Segunda etapa é conter. Pegou fogo, apagar o fogo. Eu falei que eu vou te entregar um passo a passo para você criar um movimento de solução de problemas dentro da empresa onde você atua. Você criar uma solução criativa e estruturada para resolver problemas dentro da empresa aonde você atua. É isso que eu vou te entregar. Mas você precisa entender essas etapas. Se isso para você já é óbvio, revisa, recapitula, para você repassar, para você transbordar tudo isso para as outras pessoas que você vai liderar dentro desse grupo de solução de problemas. 2, pegou fogo, apaga o fogo. A vaca foi pro brejo, tira a vaca do brejo. Tirar a vaca do brejo resolve o problema? Não. Claro que não. Mas tirar a vaca do brejo, você resolve o problema momentaneamente. Caiu no brejo, tirei do brejo. Eu fiz o quê? Contive o problema. Eu fiz uma ação de curto prazo, uma ação emergencial, uma ação imediata, perdão, não de curto prazo, uma ação imediata. Depois disso, vem a terceira etapa, ação de curto prazo, que é aquela ação paliativa. Eu nem sei a causa do problema, mas depois que eu contive, pegou fogo, apaguei o fogo. A vaca caiu no brejo, tirei a vaca do brejo. Isso é contenção. A próxima etapa é eu definir uma ação paliativa. Isso se chama ação de curto prazo. Essa ação de curto prazo é uma ação que você vai definir de forma temporária. Não é a melhor, mas é a possível naquele momento. Então, pegou fogo. O que você pode fazer como ação de contenção? Apagar o fogo. Ação de curto prazo, o que você pode fazer? Você pode revisar os fios, disjuntores, você pode verificar, fazer dupla checagem em toda a instalação diariamente, fazer inspeções. Resolve o problema? Não, mas pode ser uma ação de curto prazo, paliativa, até a causa ser identificada e ação corretiva implementada. Mas vamos chegar lá. Descrição do problema, primeira coisa. Contenção, pegou fogo, apagou o fogo. Ação de curto prazo, ação paliativa, aquela que você faz enquanto o problema não seja 100% resolvido. 4, a quarta etapa da solução de problemas, identificar a causa raiz. A famosa, é só identificar a causa raiz. Mas, muitas vezes, você está num grupo de pessoas competentes, técnicas, capacitadas, mas que não conseguem chegar na causa raiz. Ou por uma ação ansiosa, acaba que identifica uma possível causa não válida e acredita-se que aquilo foi o que causou o problema. O fato daquilo pode ser aquilo, mas você não validar, significa que você perde a possibilidade de identificar a verdadeira causa raiz que gerou aquele problema. Quando você não identifica a causa, logo você não pode assumir que o problema foi resolvido. Porque uma ação corretiva precisa eliminar a causa raiz. Então, nessa etapa 4, a gente precisa ter a causa raiz identificada. A etapa 5 já é previsível. Qual é a etapa 5? Ação corretiva. Você identificou uma causa raiz. A próxima etapa, uma ação corretiva que elimine a causa raiz. Ação corretiva é uma ação para eliminar a causa raiz. Beleza, pegou fogo. Imagine que o disjuntor não estava aguentando e aí ele não estava desarmando e aí começou a aquecer os fios que também não estavam na bitola correta. Pronto, superaqueceu, pegou fogo. Estou falando qualquer coisa hipotética aqui. Legal, identificou isso, que foi mal dimensionado. Os fios, os disjuntores, pegou fogo.
você tem que alterar o método de definição, o método que define essas especificações para aquilo não voltar a acontecer. A ação que apagou o fogo, a ação de verificação, controle de aquecimento, termografia, entre outras coisas, são paliativas, mas a mudança de método, ela vai eliminar a causa raiz. Da mesma forma que falávamos, a vaca foi para o brejo e você tirou do brejo, aí ação de curto prazo, colocou a água perto do brejo, distante do brejo, perdão, para a vaca não precisar ir mais até o brejo, começou a colocar pasto, manutenção do pasto, para que ela não se distanciasse tanto e não corresse o risco de cair, beleza. Agora, é identificar tudo isso e mudar o método de forma sistêmica para que aquilo não aconteça novamente. Planejamento da verificação de eficácia. Aqui está entre as causas do porquê os problemas se repetem tanto. Por que os problemas se repetem tanto? Eles se repetem porque as pessoas muitas vezes definem uma ação corretiva boa, que até resolve o problema ali naquele momento. Se aquela ação continuar sendo feita ao longo do tempo, o problema tende a não voltar. Entretanto, o que acaba acontecendo? Quando não existe uma retroalimentação daquele problema no sistema de gestão da empresa como um todo, eu me refiro a procedimentos, a rotinas, a sistemáticas que são frequentemente monitoradas, gerenciadas, você define uma ação boa, mas você não sistematiza de forma efetiva e oficial. Passa um tempo e as pessoas param de fazer aquilo que resolveu o problema. É por isso que muito provavelmente você que já é um profissional experiente já viveu uma situação onde algum problema foi resolvido e passa um tempo aquele mesmo problema reaparece. E por que ele reaparece? O que será que aconteceu para ele reaparecer? Acontece que aquilo que resolveu o problema parou de ser feito. E ao parar de ser feito, o problema voltou. O Edésio colocou aqui. Muito bom, Edésio. Comentário pertinente. Falta de disciplina é uma das coisas. A outra coisa é a falta de sistematização. Por quê? Se a gente definiu uma boa ação corretiva, mas não retroalimentou o sistema, o que acontece? As pessoas não seguem, porque eventualmente entrou gente nova dentro da empresa. E essas pessoas acabam que não recebem a informação. Porque se aquela ação corretiva não retroalimentou o sistema, não atualizou os procedimentos, as instruções de trabalho, instruções operativas, os processos, mapeamentos de processo, foi feita uma boa ação, mas pessoas novas que entram depois de um tempo não recebem a informação. Mas quando a gente tem uma ação corretiva, Rodrigo, a gente treina todo mundo. Mas se você não colocar essa ação corretiva dentro do sistema, dentro dos procedimentos, acaba que as pessoas novas não recebem informação. Gente, está fazendo sentido até aqui? Você que está ao vivo, comenta aí se está fazendo sentido. Vai deixando o like, bota um comentário aí, dá um sinal de fumaça dizendo aí, tá fazendo sentido, manda um foguinho aí, manda algum sinal. Você que está no Instagram também, se está fazendo sentido, reage aí para a gente saber. Beleza? Vamos continuar aqui, vamos continuar. O Edésio colocou aqui, vamos ver o comentário do Edésio. Não seguem processo porque não tem disciplina ou não tem disciplina para seguir os processos. Verdade? Tem isso também. Muitas vezes o processo até é definido. Entretanto, ele é definido, mas as pessoas não têm a disciplina de seguir. Isso que o Edésio está falando é muito importante quando a gente fala de solução de problemas, porque eu, nas minhas
nas minhas trajetórias, caminhadas por diversas empresas, eu pergunto, mesmo quando não é uma auditoria, como que é o procedimento ou o processo para uma determinada rotina? Alguém está me questionando algo. Quando eu pergunto se existe um procedimento ou um processo definido, na maioria das vezes que isso acontece, e eu não estou exagerando não, na grande maioria, as pessoas não sabem dizer se está escrito em algum lugar ou não. E aí, se a gente investiga só um pouquinho, conversando com algumas outras pessoas, você descobre que tem um procedimento, que tem um fluxo, que tem uma instrução. Aquela pessoa só não conhecia. E isso acaba causando muito problema. A Adriana colocou aqui, ó, falta monitoramento de eficácia das ações. Também, porque não adianta definir boas ações e não acompanhá-las. Ou, pior ainda, as pessoas, às vezes, para fechar um problema, ela fala assim: eu vou acompanhar os próximos lotes de produção ou as próximas realização de serviços. É uma forma de validar? Sim. É uma forma de validar? Sim. Porém, muitas vezes, os próximos lotes, os próximos serviços, depois de um problema que teve grande impacto, bastante ibope, significa que as pessoas estão num estado de alerta maior. E às vezes o problema não voltou a acontecer, não é porque ele foi corrigido e a causa eliminada, mas porque o estado de atenção estava dobrado. Mas como tudo, com o passar do tempo, as pessoas acabam tendo um relaxamento, porque ela entende, isso aqui eu já estou acostumado a fazer. Isso aqui eu já sei como me comportar. Isso aqui eu já sei como resolver. Então, ela não fica com estado de alerta tão acionado, logo o problema volta a acontecer. Porque a causa não foi bem identificada e não eliminada. Agora, o que a Adriana falou de não fazer uma boa verificação de eficácia é um problema, mas não ter um planejamento. Eu vou definir uma ação corretiva. Como eu posso definir a verificação de eficácia? Essa ação corretiva me parece boa. Na reunião ali de solução de problema, essa ação corretiva me parece boa. Legal. Ela elimina a causa? Elimina. Check. A ação corretiva parece boa. Ela elimina a causa? Ok também. Segundo check. Agora, terceiro, como eu consigo verificar se ela foi eficaz? Ou seja, se de fato ela atendeu o objetivo, se de fato ela eliminou a causa, se de fato ela se tornou sistêmica de um modo que daqui 6 meses, um ano, aquilo continuará sendo feito de forma autogerenciável, onde operacionalmente aquilo fica enraizado e as pessoas passam a praticar como um procedimento normal. Como eu consigo verificar a eficácia desta maneira? Isso é a forma mais efetiva de resolver um problema, para que ele não volte a acontecer. Próxima etapa. Aprovações. Essa daqui é bastante negligenciada. O que acontece? As aprovações significam toda ação corretiva, é ouro que eu vou entregar agora. Fica ligado no que eu vou te falar aqui agora. Todas as ações corretivas, elas são mudanças. Todas as ações corretivas, elas geram alguma mudança. Porque se no final, ao término de alguma ação corretiva, não existir uma mudança, você não corrigiu o problema. Por quê? É correto e importante afirmar isso. Por quê? Se eu não mudei nada, eu vou continuar igual. Se eu continuar igual, o problema volta a acontecer. Se eu, de fato, mudei algo, eu gerei uma mudança. Se eu mudei algo, porque para corrigir um problema, eu tenho que mudar algum método. E esse método precisa ser alterado de forma sistêmica, para que ele não volte a acontecer. Logo, eu fiz o quê? Uma mudança. Gestão de mudança precisa ter o quê? Aprovação. Aprovação de quem? Da gestão. Olha o tema dessa aula. Olha o tema dessa live.
como gestores podem ser mais reconhecidos através da solução criativa de problemas. Nessa etapa 7, que significa aprovações. Poxa, você fez uma solução de problema, você gerou uma mudança sistêmica que tem como promessa eliminar um problema. Poxa, é claro que você precisa envolver a gestão. Você precisa vender essa solução, essa alternativa de uma forma significativa para que os gestores comprem. Que ele compre a promessa dessa solução de problema, porque se não comprar, como é que se sustenta? Por isso, você, gestor, você, pessoa estratégica que está aqui, que acompanha as aulas todas as terças-feiras, você que é do CFC, que além de ser um profissional de destaque na indústria, vem buscando flexibilizar a sua carreira, porque o CFC é isso, é um programa que ajuda profissionais a flexibilizar a sua carreira, podendo dobrar o seu faturamento mensal através de consultoria, mentoria e treinamentos. Como é que você faz isso? Usando a sua empresa atual como um laboratório profissional. E qual a melhor forma de você aplicar esse laboratório? Resolvendo problemas. Resolvendo problemas. É assim que você vai ser muito mais reconhecido.